O que o Ayurveda ensina ao Yoga e vice-versa? Bom, eu vou começar pelo que o Ayurveda tem a oferecer para quem pratica ou ensina Yoga, porque acho que esse é um ponto mais urgente. O primeiro ponto é um olhar individualizado. O yoga, especialmente no Ocidente, ele herdou uma tendência a ensinar de forma homogênea, a mesma sequência, o mesmo ritmo, a mesma intensidade para todos os corpos na sala. Mas corpos são diferentes, não só em forma, em flexibilidade, mas em constituição, em estado atual de equilíbrio ou de desequilíbrio. E o Ayurveda, ele devolve ao yoga essa dimensão. Existe uma prática certa para essa pessoa nesse momento, nessa fase de vida. Então, um corpo vata, ele precisa de raiz, de calor. Um corpo pita, ele precisa de afrouxamento, de rendição. E um corpo kapha, ele precisa de fogo, de movimento. Então, essa leitura, ela muda tudo. Tudo do que se oferece em aula ou que se recomenda numa prática pessoal. O segundo ponto é o cuidado com o fogo digestivo. Então, o Ayurveda, ele ensina que Agni, que é o fogo digestivo, não é apenas o responsável pela digestão do alimento, mas pela digestão de toda a experiência, da emoção, da memória, da impressão sensorial. Uma prática de yoga que ignora a alimentação, o horário das refeições, a saúde digestiva, está perdendo metade da equação. E o terceiro ponto, e talvez o mais sutil, é a noção de tempo e de ritmo. Veja, o Ayurveda, ele tem uma consciência muito apurada dos ciclos. O ciclo do dia, o ciclo das estações, o ciclo da vida. Praticar yoga sem essa consciência é como tocar uma música sem levar em conta o compasso. Você pode até produzir alguns sons bonitos, mas você perde a profundidade da composição. E o caminho inverso é igualmente rico. Veja, o que o yoga tem a oferecer para um terapeuta ayurvédico ou para qualquer pessoa que estuda Ayurveda? Primeiro, e mais fundamental, é a dimensão da consciência. O yoga nos lembra que o ser humano não é apenas um conjunto de doshas a serem equilibrados. Ele é uma consciência em busca de si mesmo. E que muitos adoecimentos, talvez até a maioria deles, têm raízes que vão muito além do físico e do energético. Tem raízes na separação de si mesmo, na ausência do silêncio, na incapacidade de observar os próprios padrões sem se identificar com eles. Então, um terapeuta ayurvédico que pratica meditação, ele vê coisas no consultório que um terapeuta sem essa prática não vê. Porque ele percebe o padrão mental por trás do desequilíbrio físico. Ele não prescreve apenas o que o corpo precisa, mas ele oferece também o espaço para que o paciente ouça a si mesmo. O segundo ponto do yoga ao Ayurveda é o pranayama, como uma ferramenta terapêutica de primeiro nível. Então, o Ayurveda, ele reconhece o prana como central para a saúde, mas são as práticas de yoga, especialmente os diferentes tipos de pranayamas, que oferecem o mais rico arsenal para trabalhar com ele diretamente. E o terceiro, e talvez mais delicado, mas mais importante, é a ética. O yoga, ele tem nos seus fundamentos os yamas e niyamas, que são as práticas éticas e de autodisciplina. Por exemplo, a ahimsa é a não violência, satya é a verdade, tapas é o autoesforço, svadhyaya, o autoestudo. Então, esses princípios, quando eles são levados para dentro do consultório ayurvédico, eles transformam a relação terapêutica. O terapeuta que de fato pratica yoga, ele não vê o paciente como um caso, ele vê como um ser que está tentando voltar a si mesmo. Então, quando você integra genuinamente os dois sistemas, não como conceitos separados, mas como uma visão única, algo se move. Você para de perguntar, devo praticar yoga ou devo seguir a Ayurveda? E começa a perguntar como que eu vivo inteiramente com consciência, com ritmo, com cuidado do corpo, com atenção à mente e com alguma ancoragem no que é mais profundo. Então, isso não é um sistema, é uma forma de habitar a vida. E se você sair desse vídeo com mais perguntas do que respostas, ótimo. Esse é sinal de que algo foi tocado aí dentro. Pois as melhores tradições, elas não entregam as respostas prontas. Elas nos ensinam a fazer perguntas melhores. Nos vemos em breve.